Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, insegurança, medo de decidir, ansiedade, orgulho, codependência impositiva, precipitações, compensações, dificuldade de confiar. Meu nome é Moisés. Eu nasci em uma família de 5 irmãos, sendo eu o único homem no meio de 4 mulheres. Eu não fui planejado pelos meus pais, que se conheceram em uma casa noturna, e minha mãe ficou grávida de mim muito jovem. Meu pai no início ignorou, mas meu avô, que era pastor, sabendo da gravidez, pressionou meu pai em assumir, e logo depois minha mãe foi levada para morar na casa dos meus avós. E assim começou o relacionamento dos meus pais, muito conturbado desde o início. Meu pai era muito abusivo, muito violento fisicamente, muito violento fisicamente. Alguns meses depois, minha mãe ficou sabendo que meu pai tinha uma outra irmã, tinha uma outra filha, com uma outra mulher que trabalhava na mesma casa noturna. Meu pai, sabendo que essa minha irmã estava sendo cuidada de uma maneira não muito boa, foi buscá-la, na verdade sequestrou ela, e minha mãe criou como filha dela. Na adolescência, essa minha irmã, ela ficou sabendo que não era filha biológica da minha mãe, e isso causou muita dor e muita dificuldade de relacionamento entre nós. Meu pai era músico, tocava na noite, e o clima em minha casa era sempre muito tenso, de muita insegurança, muita instabilidade. Uma das minhas primeiras memórias da infância era o meu pai agredindo minha mãe, nem lembro quantas vezes isso aconteceu. E a disciplinar a gente, os filhos, ele era muito violento. Porém, tem algumas poucas e boas memórias do meu pai, como jogando dominó juntos, quando criança. Lembro que ele me deu uma bicicleta, e essa memória eu guardo com muito carinho. Meu pai sempre supriu as necessidades da família, mas demonstrava pouco amor, pouco afeto. Ele sempre foi muito bom provedor. Ainda criança, nos mudamos da cidade onde eu nasci, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e fomos morar em Manaus, onde nasceu minha outra irmã. Meu pai tinha sido contratado para trabalhar na igreja como regente coral, maestro de banda, mas ele se desentendeu com um cunhado, que era o pastor, o líder do ministério, e a briga foi muito forte, que nos mudamos para uma cidade no interior de Rondônia. Minha vida até a adolescência era de mudanças. A gente mudou de muitas casas, de muitos lugares. Parece que eu estava sendo preparado para a vida missionária, que eu vivo mudando para lá e para cá, né? O que é um paradoxo, pois não gosto muito de mudança, diferente da minha esposa e do meu filho, que adoram mudar de lugar. Eu fico meio ansioso e estressado. Bem, como eu disse, mudamos de Manaus para Rondônia e começamos nossa jornada como família juntos, longe dos nossos parentes. Ficamos sem ter por perto dos nossos avós, tios e primos. Isso acabou nos isolando muito. Meu pai continuou trabalhando com música, ele era muito promíscuo, traía muito a minha mãe, e minha mãe cuidava de todos nós, sozinha praticamente, cuidando da casa e lidando com todos os problemas dos 5 irmãos ali, né? Lembro de um episódio triste, quando eu tinha 11 anos, minha mãe e meu pai tiveram um problema muito grave de infidelidade conjugal, e ele agrediu minha mãe fisicamente. Todos os vizinhos viram aquela cena de horror, e em questão de semanas fomos embora dessa cidade que eu vim de Manaus, no interior de Rondônia. Em questão de semanas nós mudamos dali. Isso me causou um trauma, porque era um local muito bom ali, né, onde a gente morava. Para mim era um paraíso na minha visão de adolescente. Fomos praticamente arrancados dali, sem nenhum tipo de explicação, deixando brinquedos, animais domésticos e amigos para trás. Nunca mais vimos essas pessoas e voltamos a viver em Manaus, junto com meus avós, num sítio da igreja. Moramos lá por 3 anos. As brigas continuaram, ofensa, agressão. Nesse período aceitei Jesus, e em uma pregação do meu avô, na igreja onde ele era pastor, e me batizei. Todos da minha família aceitaram Jesus e se batizaram, exceto meu pai, que já era batizado desde jovem, mas
continuava se declarando ateu, né? E um acontecimento muito marcante para mim foi que durante o período que eu aceitei Jesus até ser batizado, meu avô morreu. Quer dizer, ele ficou muito doente e morreu, e eu fui batizado por outro pastor que me deixou muito frustrado, porque eu queria ser batizado por ele, né? E a morte do meu avô foi muito triste, pois ele era muito conhecido na região e via a importância e a grandeza do seu ministério ali, naquele bairro, né, naquela região onde ele tinha igreja. Impactou muito a minha vida e eu me senti muito orgulhoso de ser neto dele. Meu pai era provedor, como eu falei, mas ausente emocionalmente, e isso me causou uma enorme insegurança e um senso de rejeição. Por conta disso, me tornei muito ansioso e inseguro. Estou vencendo aos poucos, mas ainda luto com algumas sequelas, especialmente em momentos de tomar decisões. Ele era muito instável emocionalmente, meu pai, e nosso convívio era sempre tenso e desgastante para todos. Após 3 anos morando em Manaus, voltamos para Rondônia novamente, mas meu pai foi na frente e ficamos um ano sem notícia dele, não tinha internet naquele tempo, não sabíamos onde ele estava. E isso trouxe uma carga de estresse muito grande, de ansiedade para a minha família. Ficamos meses sem saber nada sobre ele. Isso aumentou muito a minha insegurança, meu medo, né, meu senso de ter o pai por perto, né? Novamente deixei tudo para trás, quando nos mudamos de Manaus e voltamos de novo para a mesma cidade. Deixamos amigos, famílias e tivemos que começar tudo novamente. Como falei, eu estava sendo treinado, né, para ser missionário. E meu pai continuava ausente e a minha memória, ele passava pouco tempo em casa, minha memória de infância ali, na adolescência. Enquanto estava em casa era sempre tenso, um clima instável, de medo e insegurança. Infelizmente, meu pai era muito promíscuo e trouxe muito problema para minha mãe, para nós, né, de infidelidade, trouxe muita insegurança ali para a gente, né? Quando eu comecei a entender as coisas, desenvolvi uma frieza em relação ao meu pai, não gostava de estar junto com ele, eu passava muito tempo na igreja e pouco tempo em casa. Um determinado dia, minha mãe chegou e disse que ia sair de casa, que não aguentava mais. Eu pedi para ela ficar em casa, para não perder o direito pela casa, mas ela não quis, não aceitou, e não consegui mudar a cabeça dela. Ela saiu e levou minha irmã caçula, e realmente ela não tinha mais esperança de que meu pai pudesse mudar. Ela simplesmente desistiu de tudo. Eu fiquei com minhas mais 3 irmãs, ficamos na mesma casa com meu pai, que foi muito difícil, pois logo meu pai trouxe outra mulher para viver com ele, tivemos que conviver com aquela situação, foi um tempo muito complicado, traumatizante para todos nós, sem a nossa mãe em casa. Porém, logo depois, meu pai brigou com essa mulher e ela foi embora. Muitas vezes vi meu pai ser violento com minhas irmãs, pois elas enfrentavam ele no mesmo nível. E era um escândalo no bairro, às vezes parecia um hospício, minha casa. Eu sempre me comportei diferente com meu pai, nunca tive um desentendimento violento com ele, pois nunca levantei minha voz ou ofendi como ele fazia. Já minhas irmãs travavam uma briga ferrenha com ele e o negócio era feio. Nesse período da separação dos meus pais, mesmo na igreja, me relacionei com algumas mulheres de forma errada, me arrependi muito disso, confessei esses erros e falhas e senti e sinto que estou perdoado por causa desses pecados. Bem, em um determinado dia, meu pai me chamou e falou que ia alugar uma casa noturna e queria que eu trabalhasse com ele. Eu disse que não, pois já tinha um trabalho e estava envolvido demais na igreja. E ele ficou furioso, me ofendeu, mas eu fiquei calado, firme com a decisão. E tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Amém. Levei minhas coisas e fui embora para outro lugar ali. E, enfim, fui morar em outra cidade. Poucos dias depois que ele decidiu isso, eu cheguei em casa, né, ele já tinha ido embora, estava só minhas coisas no quarto. Ele e minhas irmãs tinham ido embora e levou tudo, deixando eu sem luz. A casa ficou sem eletricidade. Fiquei ali alguns dias e logo uma igreja de uma cidade vizinha, onde minha mãe morava, me fez uma proposta e fui contratado para trabalhar, responsável ali por algumas tarefas no ministério. Como disse, fui embora a trabalhar em outra cidade, onde morava minha mãe. Ali trabalhei na igreja durante a noite, durante o dia trabalhava numa loja de imóveis. Enfim, nessa cidade organizamos um evento, conheci o pessoal da Jocum,
Quando entendi como funcionava essa organização, me identifiquei muito e no ano seguinte fui para essa missão e nunca mais voltei para a minha cidade. Nesse mesmo evento, conheci uma missionária, que é a Sandra, que vocês conhecem muito bem, e apesar dessa missionária, eu não fui para missões por causa dela, mas foi o que foi o que Deus usou. Bem, como eu disse, no ano seguinte fui para Jocum, em Porto Velho, onde estudei e trabalhei como missionário. Consegui perdoar meu pai, minha mãe, confessei meus erros e falhas e fui tratado por Deus, cuidado naquele lugar ali e realmente busco obedecer a Deus em tudo. Conheci a minha esposa, a missionária do ano anterior, nos casamos, já estamos juntos há mais de 24 anos, estamos entre os casais mais felizes da terra. E após 2 anos de casado, tivemos nosso filho Raul, que é um grande orgulho para nós, hoje com 22 anos. Meu relacionamento com a Sandra foi um presente de Deus, pois trouxe muita segurança, estabilidade, ela me ajudou a acreditar em mim, sempre validando o que eu fazia, me trouxe muita cura e libertação da prisão que eu vivia, do relacionamento doentio da minha família. Bem, orei muito pelo meu pai, para ele se converter, ele ficou muito doente, se quebrantou, aceitou Jesus, confessou seus erros e falhas, pedindo perdão para minha mãe, para minhas irmãs, para todos. Orei com ele pouco antes do Senhor chamá-lo, e ele chegou no céu primeiro do que eu. Você acredita? Não há família disfuncional que Deus não possa dar um jeito, não há pessoa ferida que Ele não possa restaurar. Tudo isso aconteceu porque eu confessei meus erros e falhas diante de Deus e entreguei o controle de tudo a Ele. Na minha jornada com Deus Pai, tenho tido várias estações de cura e transformação. E nesse exato momento aqui, nos 30 semanas, tem sido uma dessas estações, aprofundando mais uma camada, levando a mais um nível de restauração e libertação e revelação da paternidade e do amor de Deus. Mesmo depois de anos seguindo Jesus em missões, ainda sou confrontado e tenho que confessar meus erros e falhas quase que semanalmente. Ao escrever minhas memórias aqui nos 30 semanas, essa atividade me ajudou a me enxergar, me entender, melhorar e me levou, consequentemente, a confessar meus erros e falhas diante de Deus novamente. E quero tornar esse comportamento de admitir, confessar os erros, os pecados, as falhas, um estilo de vida para mim. E assim seguir minha jornada de cura e libertação das prisões e sofismas emocionais. Obrigado pelo silêncio de vocês. Amém. Mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra. Sou um filho amado de Deus, vencendo a codependência anulativa, segurança, medo, sexualidade distorcida, orfandade, procrastinação. Meu nome é Mauro. Oi, tudo bem? Glória a Deus. E já vou confessando, porque o nosso tema aqui é a segunda aula desse tema, confessar. Eu vou falar, confessar também que além dessas lutas que eu já passei e estou passando e passo, estou vencendo, glória a Deus, também estou vencendo aí a síndrome do ninho vazio, né? Pela qual passei agora em outubro, a última filha casou, isso nos abala, lógico, né? E mostra, né, que a cada momento de nossa vida podemos passar por situações em que nós precisamos de força, de renovo, de testemunhos, como tem acontecido aqui no 30 Semanas. E o 30 Semanas tem me ajudado também a restaurar esta área da minha vida, né? Permanecer aqui, ficar aqui, tem valido a pena ouvir vocês, partilhar, ouvir as partilhas, né, nos momentos lá na sala. São importantíssimos, né? Então, não há diferença. Então, vemos que não há diferença entre quem está aqui em cima e quem está embaixo, né? Todos temos as nossas lutas, as nossas situações e precisamos um do outro. E precisamos, acima de tudo, de 30 semanas para nos ajudar
E louvo a Deus pela vida de vocês, pela perseverança. 21ª semana. Aqui, você já imaginou? É tempo pra caramba. Agora, acabando hoje, só faltarão 9 semanas para concluirmos aí este abençoado 30 semanas em nossas vidas, em que, tenho certeza, já está acontecendo muitas curas, muita restauração, né? E isso vai se concluir agora nesses próximos passos, nessas próximas etapas. E confessar, eu vou falar. Está aí o tema, eu vou falar. Eu vou falar. No mundo jurídico, em que nós vivemos aí profissionalmente, existe aí na área um acusado de algum delito, na esfera criminal principalmente, quando ele vai até o juízo, ele tem o direito de ficar calado, né, porque ele pode realizar uma prova contra ele próprio, se ele falar. Então, ele tem o direito constitucional de ficar calado, né? Talvez ele até pense que aquilo vai dar uma liberdade para ele, né? Não sei, depende da situação. Mas aqui é diferente, neste mundo que nós vivemos, no 30 semanas, aqui espiritualmente falando, quanto mais nós falamos, abrimos o nosso coração, as feridas são curadas. Então é importante abrirmos a nossa boca para falar, confiarmos, cremos, temos o nosso confidente para nos ouvir. Você que ainda não tem, procure um confidente. É importante agora, inclusive nessa próxima fase da escrita das memórias, né, ele vai te ajudar. O Espírito Santo, serão 2 ajudadores especiais. O Espírito Santo agindo na sua vida, nas escritas das memórias, e o seu confidente, uma pessoa ali para te apoiar, para te impulsionar, para te ouvir. Então, essa pessoa é muito importante. Então, se você não tem ainda, não perca tempo, né? Já procure hoje mesmo, já. Temos aí, somos em 13, me parece. Por enquanto, a nossa equipe é 13. Na próxima etapa de 30 semanas, no próximo ciclo, já seremos 40, 50, em nome de Jesus, amém? Você faz parte disso, você estará integrando essa equipe, e ela vai ser sempre crescente. E louvamos a Deus por isso. Vamos começar aqui com esse versículo bíblico, 1 João 1, 8, 9, página 227 da nossa lição. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembrei-me também, estudando essa matéria, do Salmos 32, do verso 3 a 5, que acredito que o meu irmão vai projetar ali. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E o 6. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei, falarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Está aí o segredo. Falar, eu vou mostrar. Como Moisés aqui nos explanou com muita clareza o seu testemunho, tantas vezes, tantos problemas na vida dele, e ele reconheceu, confessou, e o perdão de Deus veio, e a liberdade veio sobre ele. Aquele peso que existia é levado embora quando nós declaramos, quando nós confessamos, quando nós realmente manifestamos esse desejo de mudança, de não esconder, de não ficar com aquilo prejudicando, machucando, judiando de nós, né? É um peso que fica sobre nós e nós não nos libertamos. E vamos para confessar erros e falhas. É a parte 1 da escrita das memórias. O Moisés também falou aí. A escrita das memórias é uma etapa muito importante aqui do nosso 30 semanas, então você esteja preparado para isso. Teremos agora, dia 25 de março, o encontro da rendição, encontro rendição, na verdade, encontro rendição, 25 de março, 8h30 da manhã começa, nós teremos cafés aqui, teremos o almoço, né, e vamos até a tarde aqui, então, faça a sua inscrição, nesse dia nós vamos estar ajudando, você terá o seu confidente, a equipe estará aqui para ajudar na escrita das suas memórias, são perguntas que vão ser formuladas aí no seu caderno,
estão sendo formuladas para facilitar e encaminhar você para a resposta, para o alívio da dor, para a revelação daquilo que está ainda lá atrás, que você ainda não consegue se lembrar ainda. Então, esse momento vai ser muito especial. Lamentações 3,40 diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Amém? Então, aqui nós temos uma ajuda de como escrever essas memórias. A ministração aqui hoje, irmãos, é muito rápida, né? O caderninho aqui é muito rápido, então não teremos muito tempo aqui, não ficaremos muito tempo aqui. Então, essas memórias serão uma descrição minuciosa, como diz aí o caderninho, da sua vida, né? Você vai desde a infância até a sua fase atual de vida, seja jovem, seja mais adulto, seja casado. Então, você já passou por várias etapas. As perguntas que são formuladas, elas começam desde a infância, desde o seu nascimento, para que você se lembre, na medida do possível, e responda àquilo que está sendo perguntado, né? Diz o Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Mauri, como vou escrever as minhas memórias? Página 228 pergunta. Então, nós temos aí um caminho aqui, uma direçãozinha para caminharmos nessa escrita das memórias, né? E como dissemos aqui, você não está sozinho. Você vai ter sempre o apoio do seu confidente, o apoio da equipe, estaremos aqui ajudando, né, nas ministrações, na ajuda, vai ser muito tranquilo. Essa escrita de memórias, quando fiz também, ela foi assim, reveladora para mim, porque você pensa às vezes nas coisas, assim, não, eu sei como é que foi minha vida, está tudo bem, eu sei que meu pai e minha mãe já deu testemunho aqui algum tempo atrás, vocês ouviram. Eu sei que meu pai e minha mãe pisou na bola, não foi aquela coisa toda, tal. E na escrita das memórias eu me lembro muito bem que eu já tinha perdoado os meus pais por conta da vida que eles levavam, né? Uma vida de infidelidade, aquela coisa toda, e nós presenciamos isso quando era criança ainda, muito pequeno. Inclusive as pessoas que se relacionavam, era da vila lá, estavam envolvidas nessa situação. E isso me trouxe ao coração que eu tinha perdoado meu pai e minha mãe, mutuamente, eles também a mim, lógico, mas essas pessoas eram uma pedra no meu sapato ainda, que eu não conseguia me libertar dessa situação na totalidade, porque fulano de tal, eu vi lá, esteve lá, 1, 2 vezes, então como criança eu me lembro disso, e isso me maltratava, estava aqui dentro enraizado. Eu tive a direção clara do Espírito Santo na escrita das memórias, que eu precisava me libertar disso e perdoar essa pessoa, que eu conhecia pelo nome, inclusive, né, que era lá da nossa vila naquela época, lá na Zona Leste. Então, eu não tive dúvida em orar e pedir perdão a Deus, perdoar aquela pessoa também por estar envolvida em toda aquela história da minha vida, tão negativa, que pesava ainda sobre mim, estava ainda... né? E foi libertador, irmãos, né? A escrita das memórias me ajudou demais com isso, né? Então é importante você usar a escrita das memórias como um condutor, um facilitador, um libertador, inclusive. À medida que você vai respondendo, você vai, né? Você vai colocando nome ali, as coisas que vão acontecendo, você vai abrindo, e o seu coração vai sendo curado, tenho certeza disso, como eu fui e estou sendo no trabalho aqui do 30 semanas. E o mais importante, diz aqui na página 229, do todo o processo, é você crescer no seu relacionamento com Deus, né? Tudo isso motiva o seu crescimento. À medida que nós somos curados, tratados, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, a nossa filiação, que nós falamos aqui na aula passada com o pastor Piva, nossa identidade de filhos, ela vai ficando mais clara, mais tranquila, mais leve. Sim, eu sou um filho amado, eu posso declarar isso abertamente, não apenas uma frase de efeito bonita,
para que o mundo aí fora saiba, não, veja, mas eu falo de boca cheia, eu sou um filho amado de Deus, eu sei que Ele me ama, desde o ventre da minha mãe, me amou, e apesar das situações, Ele me ama, está comigo, eu sou um filho amado, você é uma filha amada, nós somos filhos amados de Deus, isso é maravilhoso, essa libertação que vai acontecendo, essa cura que vai ocorrendo, ela vai se consolidando, massificando, e a sua condução, a sua atitude, o seu comportamento vai se manifestando e revelando aquilo que Deus quer que nós revelemos, né? A maravilhosa presença de Cristo em nossas vidas. Luz, sal, né? A imagem de Cristo manifestada nas nossas vidas. Que a cura, porque a restauração e as nossas situações, as nossas lutas, são testemunhos, sim, como vocês têm ouvido aqui, testemunho para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Eu tenho convicção plena que vocês, ao ouvirem os nossos testemunhos aqui, vocês ficam, caramba, mas o pastor Mauro, o pastor Piva, tem essas lutas, a pastora Débora, Aico, os missionários, né, os irmãos, todos nós temos essas lutas. Isso é importante, e é importante isso, é isso que nos torna tão no mesmo nível aqui, né? O fato de estar aqui em cima não me torna melhor do que ninguém aqui embaixo. Estamos nesse mesmo nível de luta, de dependência de Deus, de busca do Senhor, de cura das emoções. Como esse projeto de 30 semanas veio para nos abençoar demais, tratar, né? Porque Deus quer uma igreja curada, restaurada, santa, sem mácula, sem rugas, não é isso? E nós estamos nesse processo aqui maravilhoso, deixando ser tratados, deixando ser curados. Isso é bênção. Efésios 4:31, página 229, diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Olha a direção de Deus. Gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Livrem-se, joguem fora, arranquem tudo isso. Tudo isso nos prende, tudo isso nos maltrata, tudo isso nos torna amargos, não manifesta a graça de Deus, ainda que ela esteja sobre nós, mas nós não podemos manifestar isso através de nós, quando nós estamos nesse nível de situação de Efésios 4:31. Portanto, Deus nos fala hoje, livre-se de tudo isso. Como, Mauro? Fale dos seus pecados, fale das suas lutas, fale das suas situações, abra seu coração. Manifeste. Primeira informação para a escrita das memórias. A pessoa. Nós temos um modus operandi aqui, né? É importante que cada resposta que você venha a dar nas perguntas que são feitas posteriormente, nessa primeira etapa, tenha a identificação da pessoa mencionada. Esforce-se para identificar cada pessoa envolvida em cada resposta. Exemplo, minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, minha tia, meu vizinho, minha vizinha, não importa. Pessoa, identifique. Identifique, isso é muito importante. A segunda informação, o fato, o que aconteceu. Ela te ofendeu, ela te bateu, ela te abusou. Em suas respostas, você mencionará os fatos ocorridos acima, para que, nesse processo, você vá entendendo, né? Você identifica a pessoa e o que ela fez. Segunda etapa. Terceira etapa, o efeito. O efeito. A pessoa fez isso, me maltratou. E qual foi o efeito que isso deu em mim? Eu me travei para a vida, eu me fechei no meu quarto, não falei mais com ninguém, eu revoltei com o mundo, eu passei a agredir os meus irmãos mais novos, ou coisa do tipo. Qual foi o efeito que deu essa situação, esse fato com essa pessoa? A quarta informação, o dano que causou, né? Um dano na área social, na segurança social, você sofreu com relacionamentos destrutivos, calúnias ou fofocas. Segurança, sua integridade física foi ameaçada. Você enfrentou perdas financeiras ou materiais, o que pode acontecer muitas vezes. Ou na área sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos.
a intimidade e confiança foram prejudicadas ou violadas? Completando o exemplo da mãe, minha mãe me batia quase todos os dias. Mãe, fato, batia. E isso me deixava com muita raiva dela, o efeito. Quando isso acontecia, o dano, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. Chegamos na quinta informação, para a escrita das memórias, a minha parte. Agora é importante, aí que está a questão da minha parte, aonde eu tenho culpa nisso. Porque muitas vezes eu ficava na minha vida, ficava lá encolhidinho, né, me achando infeliz, judiado pelo mundo, pela vida, pelas circunstâncias que eu presenciei na minha história, na primeira infância principalmente, os trauminhas que eu tive lá, os traumas, falar errado até os 15, 16 anos, língua presa, não sei. Então eu ficava nesse mundo, dei uma travada no passado, na minha adolescência, juventude, e até uma certa época eu ficava me escorando no problema de alguém, ou na vida que eu comecei na minha primeira infância, como culpados da situação. Mas é minha parte. Será que só houve culpa lá deles? Eu não contribuí com nada também, não? Será que eu fui um cara adúltero? Tive a minha sexualidade distorcida na primeira infância, segunda infância, mas depois eu fiquei adulterando, já namorando, traindo a minha esposa, depois de casado, adulterando porque eu era um pobre sofredor, ou porque eu tinha culpa nisso também? Lógico que eu tinha culpa nisso, eu queria fazer isso, eu já tinha consciência das coisas, eu tinha poder de decisão, de escolha, poderia escolher o certo, mas eu queria fazer o que não era certo, na época, até conhecer Cristo, né? E Cristo mudar a minha vida depois, tem mudado, né? E o 30 Semanas tem ajudado a consolidar, através da cura das memórias, através das situações em que nós nos envolvemos aqui. Então, a minha parte, e essa é a importante, tá? Eu vou ficar aqui só chorando. A minha mãe me bateu, me batia quase todos os dias, e isso me deixava com raiva dela. Quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. Mas aí vem a conclusão, aí é a minha parte. Por que minha mãe batia? Eu sei que na maioria das vezes, diz aí na página 231, lá em cima, no parágrafo 1º, sei que na maioria das vezes meu comportamento era de um menino mimado, e para chamar a atenção de todos, eu não tinha cuidado com as coisas, e às vezes quebrava coisas de propósito. Merecia sua, não merecia? Ou seja, também, né, quem ouve a primeira parte da história aqui do exemplo aqui, vai dizer, puxa, essa mãe era, né, violenta, batia demais nessa criança, mas o menino também era danado, né? Merecia umas correção de vez em quando. Então, essa síndrome de Adão e Eva, né, de Adão principalmente, que nós temos aí, carregamos, né, essa herança de DNA aí, de apontar a culpa para o terceiro ou para o mais próximo, tem que morrer em nós, né? Você sabe que Adão lá no jardim, né, quando Eva comeu o fruto que não era para comer, todas as árvores do jardim, disse Deus para eles, vocês poderão comer, menos essa, conhecimento. Eva foi lá, a serpente, todo mundo conhece a historinha, foi lá comer, não a maçã, né, mas o fruto que não podia, e Adão estava presente, foi omisso, e depois Deus se apresentou para ele e falou o que para Deus? Adão, a mulher que o Senhor me deu aí, Senhor. Então, a culpa foi de Deus ainda. Então, essa síndrome, esse estigma de Adão aí, de culpar, achar um culpado para tudo, né? Tem que morrer em nós. Nós temos que também olhar para onde nós somos e temos sido responsáveis também por ações, atitudes e comportamentos que às vezes são maléficos, não são desejados e desejosos para cada um de nós. Então, temos que vencer essa fase da nossa vida aí. Então, a escrita das memórias, ela é importante para cada um de nós, entendermos isso, olharmos a pessoa, o fato, o dano, o efeito, e, acima de tudo, olharmos para nós mesmos. Eu preciso mudar em alguma área. E como é que eu mudo, Mauro? Eu preciso falar, eu preciso confessar.
preciso me abrir. Eu preciso escrever aqui no meu relatório, no meu diário, que nós vamos fazer em breve, nesta semana, do dia 25, aí o encontro rendição, estarmos aí nos preparando para esse momento tão especial, né? Isaías 1:18, já concluindo: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então, escrita das memórias está chegando, um momento decisivo das nossas vidas, precisamos entender isso. É importante recomendação que está aqui na página 231, melhor do que fazemos, né, digital, escrever no computador, iPad, fazemos no velho e tradicional meio, né, caneta e papel. Nós vamos fornecer no dia, tenho certeza, os elementos que vão favorecer mais, né? Mas nós vamos escrever à mão mesmo, cada momento, para que a coisa seja feita bem marcante, para que a gente possa nos lembrar, e vai ser uma bênção. Vocês creem nisso? Amém. Conto com todos vocês inscritos, participantes ativos. No dia 25 de março, estaremos aqui o dia inteiro, sendo abençoados aqui, crescendo juntos. Amém? Deus abençoe.